Despertou, Toninho. Oh, Toninho, aonde eu arrumei Toninho? Doguinha. Despertou? Deus abençoe. Tá pronto já, né? E você, guerreiro? Despertou? Só voltar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, vamos para a palavra. Tem muita coisa aqui ainda para a gente louvar. Eu gostaria que vocês filmassem, sim, mas desse um jeito de não atrapalhar o povo. Eu sei que é uma missão meio difícil. Para mim é mais importante o povo, tá bom? Não sei o que vocês vão fazer. A equipe ajuda aí. Ô, Doguinha, vai lá. Vai você lá. Agora 2 Doguinha agora, hein? Dogão e Doguinha. Vamos só esperar eles arrumar um jeito de toda a igreja poder participar. Consegue? Se não tiver jeito, desliga a câmera. Gostaria que pudesse filmar, sim. Mas como eu estou dizendo, é mais importante que o povo assista o culto em paz. É ruim você ter que ver e ficar mexendo a cabeça para lá e para cá, né? Eu, por exemplo, sou muito visual. Parece que se eu não ver, eu não ouço. Eu tenho que estar concentrado, olhando assim. Eu não sei se alguém é assim comigo, tem dificuldade. Alguém na frente dele, eu fico assim. Tem gente que só ouve, né, irmão? Tá tudo bem, tem gente que consegue ouvir normal. Eu, se eu não ver, eu não ouço. Faz o seguinte, irmão. Dá uma agachada assim, ó. Põe uma cadeira ali para o irmão. Isso. Eu vou dar uma dica para você, viu, irmão? Começa a emagrecer para diminuir os braços. Para não aparecer, não atrapalhar tanto o povo ver você na igreja aqui. Isso. Glória a Deus. Irmãos, eu sempre tenho uma preocupação, por mais que estou há 33 anos como pastor, eu sempre tenho uma preocupação do que ministrar. E essa preocupação, ela é resultado sempre de querer servir de canal de bênção. Porque eu sei que todos nós enfrentamos as nossas guerras, as nossas lutas, e nós temos um Deus, nós temos uma fé, mas nós precisamos entender como às vezes nós temos que agir para que essa fé manifeste. E eu sei como é de suma importância, às vezes a pessoa que está lá diante de uma guerra, de uma luta, passando por uma adversidade, e às vezes, por mais que crê em Deus, ele não está conseguindo crer para vencer aquela batalha. E aí vem uma palavra direcionada e traz a fé, desperta a fé no coração. Então essa sempre é a minha busca, a minha preocupação. E eu falando com Deus, falando, Pai, tem muitas coisas que eu posso ensinar, mas eu queria uma palavra que viesse ao encontro da necessidade das pessoas hoje, daqueles que realmente estão atravessando por uma situação difícil, ao qual, apesar dele crer em Deus, ele não está conseguindo agir a fé para vencer aquelas circunstâncias do momento. Eu por experiência, meu irmão, 33 anos pregando o Evangelho, eu já venci algumas batalhas, mas em outras eu tive que buscar a direção de Deus para que eu pudesse vencer novas batalhas. Apesar de conhecer, apesar de ter conhecimento da Bíblia, eu entendo que uma coisa é o intelecto e outra coisa é a palavra. Inclusive, se você teve a oportunidade de ouvir a mensagem que eu compartilhei hoje pela manhã pelo YouTube, todo dia às 6 horas da manhã vai uma mensagem e uma oração. Eu falei sobre a importância de ouvir. E Deus falou isso muito claro no meu coração. Qual a diferença, né? Por que é importante ouvir? Porque há uma diferença entre ler a Bíblia e ouvi-la. E aí Deus falou comigo, ministre sobre isso e fala sobre a diferença. É importante ler a palavra de Deus? Sim. Mas é importante ouvir. Isaías diz, quem creu em nossa pregação.
Então ele está dizendo que a pessoa precisa ouvir a pregação. E aí Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir. Depois o sábio Salomão diz: aquele que ouve as instruções de Deus é um homem sábio e entendido. Então qual é a diferença entre ouvir e ler? A diferença é o seguinte: quando eu estou lendo a Bíblia, aquelas informações, elas serão colocadas no meu intelecto, e vai me tornar alguém sábio, e isso é importante, porque quando faço isso, eu alinho os meus pensamentos, e a minha conduta passa a ser uma conduta alinhada com a Bíblia, e o resultado da minha vida é um resultado abençoado. Então eu preciso ler, preciso ter conhecimento. Mas a fé é despertada quando eu ouço. Então, ouvir quer dizer que eu estou me colocando em uma posição de submissão, uma posição de reverência, uma posição onde eu estou pronto para receber o que Deus tem para mim. Quando eu vou ler o que eu quero. E quando eu ouço o que Deus quer falar comigo. Estão me compreendendo? Por exemplo, você de repente fala: eu queria saber melhor sobre o Espírito Santo. Você vai ler sobre isso, você está querendo saber. Mas quando você ouve, não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Por isso que é ouvir desperta. Então é importante a palavra vir direcionada. E Deus falou comigo hoje. Você vai falar sobre Neemias. Neemias, meu irmão, foi um copeiro mais bem sucedido da história. E também um pedreiro. Você já viu um pedreiro entrar para a história da humanidade trabalhando como pedreiro? Apesar da profissão de pedreiro ser uma profissão muito honrada e digna, porque ela constrói as nossas casas. Nós estamos aqui, um pedreiro fez aqui. Inclusive quem construiu isso aqui foi o pai do nosso irmão Raí, um homem de Deus. Ele era membro da nossa igreja, a mãe também. Amém? Era seu vô, né? Seu vô? Seu vô. Então, apesar dessa profissão ser honrada, mas ela é desvalorizada. É ou não é verdade? É uma profissão desvalorizada pelas pessoas. As pessoas não dão muita honra para um pedreiro. É assim ou não é? Estou dizendo que é correto, estou dizendo que é o que acontece. Não é o que eu penso, mas é o que acontece. Você nunca vê, você vê falando aí de advogado, você vê falando de doutor, e não estou falando contra eles não, estou dizendo assim, um pedreiro, você não conhece um pedreiro que entrou para a história, mas Neemias entrou. Neemias entrou para a história sendo um copeiro e um pedreiro. Então Neemias, ele foi um homem que ele se destacou na vida. Ele saiu de Jerusalém e ele foi buscar crescer, e ele cresceu. Mas cresceu, qual é a posição que ele atingiu? A posição de um copeiro. Mas como que ele cresceu? Essa posição, dentro da circunstância da família que ele estava inserido, do povo dele, ele já tinha prosperado e conseguido muita coisa na vida, porque da sua cidade o povo era um pouco mais com dificuldade de alcançar uma profissão. Estão me compreendendo? Então Neemias se destacou. Por quê? Porque ele foi trabalhar na casa do rei. Então, para entrar dentro da casa de um rei, tinha que ser uma pessoa de muita confiança, e ele conseguiu isso. Só que lá na casa do rei, ele estava bem já, ele tinha honra, ele tinha reconhecimento, estava tudo bem com ele, mas ele ouviu falar que o seu povo estava passando por uma grande dificuldade, e os inimigos estavam tentando destruir o seu povo. É sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Neemias, no capítulo 1. Nós vamos ler essa passagem, eu vou dar algumas explicações para vocês. Neemias, capítulo 1.
Mateus, vamos alinhar A e C, tudo bem? Contemporânea, edição contemporânea. Tudo bem? Posso ler? Pode? Tem aí? Então eu vou mudar a minha. Põe a Ara. Isso, para quem não entende, são versões. Eu estou alinhando com ele aqui para você ler aqui no telão a mesma coisa que eu estou lendo aqui, tá bom? A Bíblia é uma só, mas às vezes tem uma versão que é um pouco diferente. É só para não dar divergência na leitura. Diz assim, ó, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converteres a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Bom, aqui nós vemos que Neemias recebe a notícia de que o seu povo estava sendo destruído. Ele estava bem. Ele poderia, diante daquela notícia, dizer: que pena, o meu povo está colhendo o que plantou. Ele poderia se tornar uma pessoa indiferente ao sofrimento do seu povo e dizer: eu estou bem, afinal de contas, eu estou vivendo bem porque plantei, eu fiz por onde, então Deus tem me honrado. Já o meu povo não. O meu povo cometeu pecado, o meu povo está distante do Senhor, meu povo não tem guardado a palavra e por isso está sofrendo. Então, ele poderia agir com indiferença e sem misericórdia, mas Neemias fez o contrário.
Mesmo a vida dele estando boa, mesmo ele estando bem, mesmo ele sabendo que Deus era com ele, mesmo ele sabendo também que o seu povo estava passando pelo que estava passando, consequência de rebeldia, consequência de pecado, consequência de viver longe de Deus, Neemias não foi indiferente à situação do seu povo. Muitas pessoas, no lugar de Neemias, iria simplesmente agir com indiferença e sem misericórdia. Mas Neemias, ao invés de agir como comum, como muitas pessoas fazem, ele agiu como um homem de Deus. O que é que ele fez? Ele, diante daquela circunstância, ao ouvir que o seu povo estava sofrendo, ao ouvir que os inimigos estavam destruindo os muros de Jerusalém, ao ouvir que os inimigos estavam vencendo, Neemias entrou na brecha. Neemias entrou naquelas circunstâncias e ele tomou as dores. Ele então ora a Deus, inclusive fala com Deus: Deus, perdoa o meu povo, perdoa eles estão transgredindo a sua palavra. Neemias se colocou como um intercessor do seu povo, e mais do que isso, Neemias não fez somente uma oração, como fazem os religiosos. Os religiosos, quando eu digo religioso, eu estou dizendo aquele que não é praticante da palavra. É aquele que tem cara de alguém que serve a Deus, tem jeito de cristão, mas o seu comportamento, a sua ação está distante da palavra. Amém, pessoal? Então Neemias não fez como fazem os religiosos. Os religiosos fazem as suas orações vazias e nada mais. Eu vou exemplificar para você. Quantas pessoas vê alguém passando fome, ao invés dele dar um prato de comida, ele fala: vou orar por você. É importante orar, mas é importante matar a fome, porque se a pessoa tiver com a barriga vazia, a oração nem vai fazer efeito, porque ela vai morrer antes. Se a pessoa não tiver o que comer, não adianta eu falar: vem para a igreja servir a Jesus. Primeiro mata a fome. Jesus ensina assim. Chegou até alguém com você com fome, primeiro dê um prato de comida, depois fale de mim para ele. Consegue entender? O que Jesus está me dizendo? Que ao invés de eu ser um hipócrita que fico falando, eu tenho que tomar decisões concretas. Muitas pessoas falam: eu vou ajudar você a mudar de vida, eu vou fazer uma visita para você. Visita vazia só para te olhar, o que resolve? A visita verdadeira é aquela que vai lá, enxerga a necessidade e toma uma medida para resolver de forma concreta o que você está passando. Não é de forma hipócrita. Consegue compreender assim ou não? Do que adianta eu ir na sua casa, olhar para você, identificar um problema e simplesmente dizer: vou orar por você. O que eu posso fazer como igreja? É uma cesta básica, é uma outra situação, então como igreja eu tenho que agir. Consegue compreender? A não ser que eu também, diante daquilo, não consigo. Aí simplesmente é falar com Deus: Deus, eu não tenho. Dá um recurso, dá um meio, dá uma condição, dá um jeito. Mostra, Senhor, quem pode agir. Consegue compreender assim ou não? Foi o que Neemias fez. Neemias, ele não ficou só na oração, como de uma forma hipócrita, só falando com Deus. Ele também tomou decisões concretas. O que ele fez? Ele chegou para o seu patrão e falou para o seu patrão o seguinte: olha, Rei Artaxerxes, perdão, a minha família está passando por grandes problemas. Eu estou bem, eu estou aqui na sua casa, aqui eu tenho tudo, aqui eu tenho um bom emprego, eu tenho honra, aqui eu tenho respeito, aqui eu tenho um bom salário, aqui eu tenho tudo que eu preciso para manter a minha vida, mas eu não estou em paz, eu não estou feliz, porque eu recebi notícia de que a minha família está sendo destruída. A minha família não tem o que comer. Além de tudo, o inimigo entrou lá e destruiu os muros que protegem a cidade do meu povo. E eu gostaria de falar com você, rei, se você me libera para que eu vá para a minha terra e lá eu faça algo em favor do meu povo. Ele pediu para o seu chefe, e o rei liberou ele, falou para ele: Neemias, pode ir, eu te libero. E Neemias foi. Neemias tomou uma decisão, meu irmão. Ele sabia que estava tudo bem com ele, mas ele não estava feliz porque o teu povo não estava bem. Vocês estão entendendo, sim ou não? E ele tomou uma decisão concreta: eu irei fazer algo em favor do meu povo. Não é porque a minha vida está boa que eu vou ser feliz sabendo que os meus estão perecendo. E ele foi.
Quando chegou lá, que ele viu a destruição, ele tomou uma decisão. Ele chamou alguns homens, convocou alguns homens e disse para esses homens: nós vamos reconstruir os muros, nós vamos reconstruir esses muros, nós vamos construir de volta a proteção do nosso povo. O que significava isso? Antigamente, meu irmão, as cidades elas eram rodeadas por muros. Os muros representavam a segurança daquela cidade. Consegue entender? Não era muro que nem a gente vê hoje, muro que você tem na frente da sua casa, não. Eram muralhas. Para você ter noção, as muralhas eram feitas de tal forma que não conseguiam se escalar, porque as paredes eram lisas, assim, ó. A largura dela dava para passar, colocar um carro em cima e o carro circular, de tão largo que eram os muros. Consegue entender? Só que isso era a proteção da cidade. Quando os inimigos destruíram os muros, o que eles destruíram? A proteção daquele povo. Consegue entender? Neemias, o que ele fez? Convocou alguns homens e disse: eu preciso que vocês venham trabalhar de pedreiros e serventes comigo. Nós vamos reconstruir esses muros, nós vamos levantar de volta a segurança do nosso povo. Os inimigos, aonde ele não conseguiu afetar os muros, ele conseguiu fazer brechas, e pelas brechas os inimigos olhavam e viam como o exército estava se preparando lá, e vendo de antemão como o exército estava se preparando, eles atacavam de surpresa o exército e eles eram destruídos. Meu irmão, traga para o mundo espiritual. Talvez você está bem, talvez você está como Neemias, você está tudo bem, você tem o seu emprego, a sua vida está boa, está tudo tranquilo com você, você é honrado, você é alguém que tem respeito, você é alguém que tem honra, você tem o seu salário, você tem a sua vida, mas quantos que você sabe, meu irmão, que o inimigo está olhando pelas brechas, e talvez essa brecha é a falta de fé, talvez essa brecha é a incredulidade, talvez essa brecha é o pecado, talvez essa brecha, meu irmão, é uma frieza espiritual. O Neemias, quando viu as brechas, ele se colocou na brecha, fechou as brechas. Neemias não ficou: olha, vocês estão assim porque estão no pecado. Neemias sabia que eles estavam no pecado, mas Neemias, em vez de apontar, os inimigos conseguiu tirar a sua segurança, porque você está no pecado. Neemias não fez como fazem os religiosos, apontar aonde está a brecha, apontar onde está o erro. Neemias não, ao invés disso, ele se colocou na brecha, ele diz: eu preciso fechar essa brecha. Meu irmão, quantas pessoas que você sabe que está com os muros quebrados? Quantas pessoas você conhece que está com a sua vida com brechas, e por essa brecha o inimigo tem entrado? Talvez é a falta de fé, talvez é o medo, talvez é a incredulidade, talvez é o pecado, talvez é uma vida de adultério, uma vida de mentira, uma vida de fornicação, uma vida de muitos erros. Mas ao invés de você apontar o erro, ao invés de você apontar o pecado, ao invés de você olhar para a brecha e ficar apontando, meu irmão, Deus está nos falando aqui hoje: faça como Neemias, se coloque no meio dessa brecha e diz: o inimigo não vai mais entrar por aqui. O inimigo não vai mais entrar por aqui na vida do meu filho. O inimigo não vai mais entrar por aqui na vida do meu irmão. O inimigo não vai entrar mais aqui na vida da minha irmã por essa brecha. Não vai entrar mais. O inimigo não vai entrar nessa brecha na minha igreja. Não vai entrar na vida do meu pastor. Nós temos que ser como Neemias. Se a gente vê uma falha, nós temos que colocar ali e fechar aquela brecha. Mas muitos, ao invés de ser esse que fecha as brechas, é aquele que aponta: olha lá o irmão, olha lá aquela pessoa, a vida dele está assim porque ele também mente, ele é uma pessoa desse jeito. Meu irmão, você tem que ser como Neemias. É isso que Deus está falando conosco. Estão me compreendendo, sim ou não? Nós temos que olhar para as pessoas e ter misericórdia. Neemias sabia que ele estava no pecado, mas ao invés de Neemias falar bem feito, ao invés de Neemias dizer: está vendo, você fez por onde? Ah, também você não vai na igreja. Ah, também você está no pecado, não é mentira, no adultério. Não, Neemias não quis saber. Neemias se colocou naquela brecha, fechou os muros. Ele e os seus irmãos, os seus companheiros, começou a reconstruir os muros. Meu irmão, ele começou a reconstruir a segurança. Mas você pensa que foi fácil? Não.
Quando Neemias colocou no coração: eu vou fechar as brechas por onde o inimigo está entrando, eu vou reconstruir os muros, o inimigo se levantou contra Neemias. E aqui você tem que ser crente de verdade, aqui você tem que ser cristão de verdade, porque quando você se coloca em ajudar alguém, o inimigo vai se virar contra você. Então não vou ajudar, fraco, você precisa de ajuda. Eu não vou ajudar não, porque eu não quero mais problema para a minha vida. Meu irmão, você está bem? Você está honrado? Deus é contigo. Não podemos ser covarde. Talvez a pessoa que você convive, talvez é seu marido, sua esposa, talvez é seu filho, que está precisando de uma ajuda, mas às vezes você não se coloca naquela falha, às vezes você não fecha aquela brecha, às vezes você não está nem preocupado, falando, não, eu vou ajudá-lo a vencer isso. Não, você está ali apontando. Nós estamos aqui há 26 anos, 27 anos. Por quê? Porque quando Deus colocou no meu coração, eu estava bem, meu irmão, estava na igreja, servindo a Jesus, eu fazia a obra, estava tudo bem, eu não precisaria estar aqui. Mas eu não podia ser alguém indiferente com a situação deste povo. Hoje tem muitas igrejas em Hortolândia, mas nós somos a primeira igreja de libertação dessa cidade. Igreja de libertação é diferente de igreja evangélica. De libertação, que ensina o povo a andar liberto de demônios, de doença e enfermidade. Não é só ensina a ir para o céu. Ir para o céu é a vida de todo cristão. Mas de libertação, de viver liberto. Estão me compreendendo? Estava tudo bem, meu irmão. Mas eu sabia que essa cidade era uma cidade idólatra. Essa cidade, há 27 anos atrás, bem antes, 27 quando a gente começou, mas eu estava andando por aqui, evangelizando, há muito tempo antes. Há 27, 28 anos atrás, essa cidade era conhecida como a cidade do presídio. Cidade violenta. Eu lembro que a gente estava pregando, fazendo um culto da noite, vi os obreiros, pastor, matou 2 ali, caiu outro 2 ali, e prenderam o outro para matar amanhã. Era assim aqui, quem lembra da cidade assim? Eu reunia os obreiros no domingo, os irmãos, e dizia para os irmãos, vamos orar, essa cidade vai prosperar. A nossa oração era, Deus, prospera essa cidade. Quem lembra disso? Quem é testemunha aqui? Todo domingo de manhã, sem cessar, orando, Pai, prospera essa cidade, traga empresas para essa cidade, traga, meu Pai, porque nós queremos que o povo dessa cidade tenha oportunidade. Eu lembro, meu irmão, que eu viajava, eu falava que era de Hortolândia, o povo falava, a cidade do presídio. Eu falei, não, a cidade de Hortolândia, lá tem o presídio, mas não é a cidade do presídio, é a cidade de todos. Amém, pessoal? É claro que Deus usou os políticos, mas são tudo usado por Deus. Quando Deus quer fazer, Ele usa até o diabo. Eu não estou dizendo que os políticos é diabo, amém, pessoal? Mas quando Deus quer fazer, Ele usa quem Ele quer fazer. Amém? Vai usar quem quer. Eu sempre conto a historinha, né? Vocês já ouviram falar isso. Uma mulher, uma senhora, estava precisando de alimento em casa, e ela foi na rádio, e o pastor falou assim, olha, estou aqui com uma senhora que está passando dificuldade, e ela precisa de doações, precisa de alimento, quem vai doar, liga aqui. Meu irmão, não ligou ninguém. Aí ela está lá na casa dela, chega um homem e fala assim, eu sou feiticeiro, não minto, ele falou assim, olha, eu vim trazer uns alimentos aqui para a senhora, que eu ouvi a senhora pedir, e trouxe, descarregou o carro lá. Foi descarregando, levando alimento, levando um monte de coisa. Aí quando terminou, ela falou, olha, eu sou feiticeiro, e eu vim aqui trazer para você, porque eu sei que os seus irmãos não vieram. Aí ela olhou para ele e falou assim, fica tranquilo, porque quando meu Deus manda, até Satanás obedece. Então, meu irmão, voltando aqui para a palavra, mas e se eu fosse indiferente, nós não estaríamos aqui.
Se os irmãos que iniciou, falei aqui de alguns irmãos, mas são vários, muitos, até os de agora, que têm ajudado, que têm ofertado, que têm dizimado, que têm trabalhado, nós não estaríamos aqui. Então hoje nós somos como Neemias e os seus ajudantes, reconstruindo o muro. Mas você pode fazer isso na sua vida pessoal. Você pode fazer isso no seu dia a dia. Quem está com você que você olha e diz, por essa brecha o diabo tem entrado. Por causa que ele é assim, uma pessoa irada, uma pessoa que só xinga, uma pessoa nervosa. Por essa brecha o diabo tem entrado, meu irmão, roubado a paz. Se coloca aí, começa a orar. Deus, eu não aceito mais. Eu declaro ele liberto. Eu declaro essa pessoa liberta. Quem vai pagar o preço para ver você liberto? Alguém pagou. E agora? Você está liberto. Qual é o preço? Quem que você está pagando o preço para também estar liberto? É isso. Olha lá para Neemias, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 10. Nós vamos ler do 10 ao 19. Quando Neemias tomou decisão, deixa eu te explicar isso para a gente entrar no versículo. Quando Neemias tomou a decisão de reconstruir os muros, levantar a proteção do povo, os inimigos ficaram sabendo. Diga comigo, os inimigos ficaram sabendo. Você acha que o inimigo ficou dormindo? Fala, tudo bem? Não. Meu irmão, aprenda uma coisa. Toda pessoa que coloca no coração que vai ser bênção na vida do outro, o inimigo vai querer parar. Você não pode parar. Eu estou aqui há 27 anos. Quantas vezes o diabo já quis fazer eu parar? Muitos. Muitos de vocês aqui sabem. Quando nós começamos, em 6 meses, Deus nos deu aquele terreno ali, onde é a Church Kids. Está tendo 2 cultos aqui. Está tendo da igreja e das crianças. Lá onde funciona a Church Kids, funciona o centro operacional da igreja, tudo lá embaixo. 6 meses Deus deu ali. Quem lembra do comentário que surgiu na cidade quando a gente comprou o terreno? Esse pastor deve estar lavando dinheiro, porque é impossível alguém com 6 meses comprar terreno e começar a construir igreja. Passou, começamos a construir, esse pastor deve estar mexendo com droga. Mexia mesmo, irmão. Tirava a droga da vida do povo. Amém, pessoal? Tirava mesmo. Algumas pessoas que sabem disso. Sabem. Algumas pessoas que sabem que eu resgatei pessoas que estavam com a arma na cabeça e o traficante para matar. E eu cheguei lá, no nome de Jesus, o traficante parou. Estão me compreendendo? E resgatamos o irmão. Pessoas aqui sabem, não preciso entrar em detalhe. Então essa é a droga que nós mexíamos. Consegue entender, pessoal? Agora, por que eu estou te contando isso? Para nos exaltar? Não, meu irmão, para dizer que o mesmo Deus que está aqui, está dentro de você. Não tem diferença. É porque o Senhor é apóstolo. Esquece isso aí, meu irmão. Eu e você não tem diferença nenhuma. O que tem aqui de diferença é que eu tenho mais responsabilidade que todo mundo aí. Só isso. O pastor tem mais responsabilidade. Tirando isso, nós somos iguais. O mesmo preço que Jesus pagou na cruz, por mim, pagou por você. Ele morreu por nós. O preço que ele nos resgatou foi a vida dele. Então eu tenho o mesmo valor que você. E Deus não tem os seus preferidos. Amém, pessoal? Deus tem aquele que chamou. Deus chamou para uma missão. Se Deus te chamou para uma missão, faça ela. Se Deus te mandou ir para algum lugar, falar com alguém, vá. Amém, pessoal? Assim como foi com Jonas. Deus falou para Jonas, vai para Nínive. O Jonas tinha que escolher. Ou ele ia andando, ou com o barco certo, ou ele ia dentro do peixe. Ele escolheu ir dentro do peixe, mas foi. Então tem gente que escolhe às vezes ir dentro do peixe. Diga comigo, ou de barco ou de peixe, eu vou fazer o que Deus quer. Simples assim, você escolhe só do que você quer ir, mas você vai. Amém, pessoal? Quando Deus chama, repita comigo, quando Deus chama, eu tenho que fazer. Amém? Você entendeu a linguagem figurativa? Se Deus te chamou para uma missão, você vai ter que ir. Eu não vou aqui. De barco ou de peixe, você vai fazer. Foi isso que aconteceu com Jonas. É a mesma coisa que acontece hoje.
Agora, a responsabilidade que você tem com Deus é essa, de ser canal de bênção. Olha o que diz aqui. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo de Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. 2 homens, Sambalate e Tobias, quando ouviu falar que Neemias ia sair do palácio e ia para lá ajudar o povo de Israel a reconstruir o muro, o que aconteceu com eles? Vamos ler de novo? Disto ficaram sabendo Sambalate, Honorita e Tobias, o servo de Amonita, e muitos lhe desagradou ouvir que alguém ia ajudar o povo. Você sabia que isso hoje acontece? Quantos aqui sabem que isso acontece? Se alguém se coloca para ajudar alguém, o diabo sempre tem os deles para se levantar contra. Mas o que você tem que fazer? Diga comigo, eu tenho que continuar. Se o diabo se levanta, meu irmão, com pessoas te criticando, olha para o teu vizinho e diga assim: não ouça os críticos. Amém? Não ouça, meu irmão. Principalmente aqueles que têm conversa fiada, crítica construtiva, de alguém que nunca construiu nada. Não ouça quem nunca construiu nada. Amém, pessoal? Ah, mas a pessoa quer meu bem, mas ele tem condição de te dar orientação? Se não tem, não ouça. Ouça Deus falar no teu coração. Vá naquilo que Deus colocou no seu coração. Se Deus falou para você, vai lá e ora por aquela pessoa. Vai lá orar, não. Ah, mas quem sou eu? Um filho de Deus. Você é filho de Deus. Deus está dentro de você. Ah, mas eu não sei. Não, meu irmão, vai em nome de Jesus. Amém, pessoal? Ah, mas é só o apóstolo. Não, os sinais seguirão aos... Os sinais seguirão aos... Alguém aqui crê? Então o sinal segue você. Vai no nome de Jesus. Amém, pessoal? Agora, quando Sambalate e Tobias ouviu falar, eles ficaram irritados. E eles falaram: como pode alguém querer fazer o bem aos filhos de Israel? Meu irmão, como que alguém pode ficar incomodado em ver alguém fazendo bem? Mas ficam, meu irmão. Por quê? Porque eles são servos do diabo. Então, eles não vão querer que você faça o bem. Vamos continuar. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Diga comigo, uns poucos homens comigo. Então, nem todo mundo vai querer ir com você, meu irmão. Mas alguém vai. Amém, pessoal? Não foi assim com Jesus? Quando Jesus começou, quantos discípulos levantou? Quem lembra? Quantos discípulos levantou? 70. Quantos continuou? 12. E mesmo assim tinha um Judas no meio. É ou não é verdade? Diga comigo, a maioria foi embora. Diga, a maioria foi embora. O que eu aprendo com isso? Que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque a maioria é o povo, então nem sempre o povo escolhe andar com Jesus. A maioria, 70, 58 virou as costas. É a maioria? Tem gente que gosta da maioria, né? Ouça Deus falar com você. Se ninguém quiser te apoiar, vai mesmo assim. Deus falou, Deus é contigo. Amém, pessoal? Então o que aconteceu? Me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Estão pegando a visão, irmão? Não falei com ninguém o que Deus pusera no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Tem gente que só anda contigo se você fazer um monte de promessa, né? Vão comigo, vai dar certo, chegando lá você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Não, meu irmão, esse que só vai na promessa, não carrega com você. Agora aquele que fala, vamos comigo, eu vou fazer uma obra ali, o que você vai fazer? Vem comigo, depois você vê, eu confio em você, vamos embora. Lá ele vê, essa pessoa é ponta firme, irmão. Amém, pessoal? Vai libertar o povo, vai falar de Jesus para as pessoas, vai orar pelas pessoas. Mas quem sou eu? Eu não sou um pastor. Jesus não falou para os pastores, Jesus falou para a igreja.
Os sinais seguirão os que crê. Você é abençoado, meu irmão. Eu preciso de força. Então venha para os cultos, busca a força, busca o Espírito Santo, sai lá fora e abençoa, liberta as pessoas, ora pelas pessoas, seja canal de bênção. O mundo está precisando de gente que limpe eles, que leve eles para o caminho, meu irmão. Não adianta a gente ficar falando, olha lá o pecador, olha lá. Não, meu irmão, eles estão lá porque estão perdidos, estão cegos. O dia que eles encontrar Jesus, eles mudam de vida. Amém, pessoal? Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde eu passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixamos de ser opróbrio, ou vergonha, desonra. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Vamos ler isso comigo? E fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha para o teu vizinho e diz assim: fortaleça a sua mão para a boa obra. Amém, pessoal? Continuando no versículo 19: porém Sambalate, Honorita e Tobias, servo do Amonitas, e Gesem, o arábio, quando souberam, diga comigo, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Então, quando os inimigos ouviu a decisão de Neemias de convocar aqueles poucos homens para reconstruir, o que aconteceu? Zombaram de Neemias. Olha para o teu vizinho e diga: não pare quando alguém zombar de você, meu irmão. Diga assim: não pare enquanto te desprezarem. Meu irmão, quando você coloca um propósito no coração, pessoas vão olhar para você e não vão dar crédito. Pessoas vão olhar para você e vai dizer: isso aí é um sonhador, lá vai um sonhador. Diga para o seu vizinho: não pare. Amém, pessoal? Quando as pessoas zombarem de você, não vai dar certo. Olha lá, falou que vai mudar a família dele, está dando tudo errado. Continua firme. Falou que ia mudar de vida, mas que vida é? Entra ano, sai ano, está do mesmo jeito, casamento destruído, vida amarrada, a vida dele está desse jeito destruída. Continua, meu irmão, coloca no seu coração: Deus vai ser comigo. Pessoas vão se levantar, e talvez é a pessoa da sua própria casa zombando de você, às vezes é familiar zombando de você. Não brigue com ele. Neemias não foi brigar com essas pessoas. Neemias não foi lá tirar satisfação. Neemias não foi lá esfregar o dedo na cara e falar: vou fazer sem engolir. Não, Neemias, ele estava confiante que Deus estava com ele. Quando Deus está com você, quando você tem certeza que Deus está com você, você não vai entrar em briga que não vai valer a pena. Você vai fazer o que precisa ser feito. Meu irmão, quando Neemias ficou sabendo que estavam zombando dele, os homens que estavam com Neemias começaram a ficar preocupados. Olharam para Neemias e falaram assim: estão zombando de nós, Neemias. Estão tirando sarro em nós. Vamos fazer alguma coisa. Sabe o que Neemias respondeu? Não vai dar tempo de eu ler isso, mas depois você pode ler.
Não vai dar tempo de eu ler tudo isso, mas depois você pode ler. Neemias olhou para eles e disse a eles: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para descer ao nível deles, para dar a eles uma palavra. Repita comigo: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para descer ao meu nível, para responder os que criticam a minha fé, os que criticam a minha decisão de andar com Deus. Amém, pessoal? Neemias não parou. Neemias colocou no coração: eu vou fechar essas brechas, eu vou reconstruir os muros. Meu irmão, quantas coisas nós aprendemos aqui. Queridos, quando começamos, eu lembro que quando chegamos aqui nessa cidade, pastores iam para a rádio falar mal da nossa igreja. Falava que a nossa igreja era a igreja a porta larga. Por quê, meu irmão? Porque há 30 anos atrás, 28 anos atrás, o evangelho no Brasil era um pouco diferente. Se as mulheres cortassem o cabelo, a igreja era da pombagira. Se as mulheres colocassem calça, é uma igreja do diabo. A igreja que tinha bateria, isso era do diabo. E hoje mudou isso, as igrejas tudo tem isso, mas antigamente não. E nós chegamos aqui, não tinha nada disso, meu irmão. As mulheres podiam cortar cabelo, podiam pôr brinco, e o que falavam? Olha lá a igreja do diabo, a porta é larga, aquele pastor aceita tudo, aquele menininho, olha lá o jeitinho dele, é um aventureiro, isso aí não passa de 3 anos, e os irmãos vinham. A irmã Ivonete está ali, eu nunca esqueço, um dia a irmã Ivonete chegou para mim e falou assim, ela me chamou de reverendo, né? Na época eu era reverendo, saudade desse tempo, acho que eu vou voltar a ser reverendo. Então, ela chegou para mim e falou assim: reverendo, ninguém conhece a nossa igreja aqui. Quando eu falo da igreja, o pessoal fala: a igreja do botequinho ali, porque o salão era um antigo bar. O salão que a gente começou era um botequinho. Botequinho ali. Eu falei para ela: irmã Ivonete, fica tranquilo, a senhora ainda vai ter orgulho dessa igreja. E ela tem, irmão. Meu irmão, por que eu estou te falando isso? Para que sirva de testemunho. Não pare para responder os críticos. Mas estão zombando de mim. É normal, meu irmão. Toda vez que você coloca um propósito no coração de abençoar a vida, pessoas vão zombar. O que o diabo quer com isso? Te intimidar. Se ele te intimidar, você perde a força de avançar. Se ele te intimidar, você desacelera. O que mais Satanás quer é trabalhar com a intimidação. Se ele intimidar você, você para. Às vezes você vai falar de Jesus para alguém na tua família e fala assim: quer dar uma de santinho agora? Olha a intimidação do diabo. Agora você vem querer dar uma de santinho aqui? Eu te conheço. Agora que está indo para a igreja, quer pagar uma de santo? Vocês nunca passaram por isso, mas você já viu gente que passou. É intimidação do diabo, meu irmão. O diabo quer te intimidar. Eu conheço você, viu? Quem não te conhece, que te compre. Já viu isso, pessoal? Não olhe para isso, meu irmão. Continue firme. Vai lá, ore pela pessoa. Feche as brechas. Reconstrói os muros. E quando zombarem de você, quando alguém chegar para você e falar assim: estão falando de você, diga assim: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para descer a esse nível para dar explicação. Amém, pessoal? E quantas coisas, meu irmão. Botequinho, essa igreja é aquilo. Tinha um pastor aqui na cidade que falava assim: eu dou 3 anos para essa igreja fechar. Ele contou 3, depois ele dobrou para mais 3, está contando 3 até hoje. Até hoje. Apóstolo, mas que coisa, né? Como que isso pode acontecer vindo de igreja? Meu irmão, o diabo usa quem não está na palavra. Por isso, Jesus diz: aquele que está em pé, olha para que não caia. Diga comigo: aquele que está em pé, olha para que não caia. Versículo 20: então lhe respondi o Deus dos céus, é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificamos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, o que falou Neemias? Olha só: o meu Deus nos dará bom êxodo. E para encerrar, quero te mostrar, meu irmão, vamos abrir lá,
Vamos abrir lá em Neemias capítulo 4. Desculpa, capítulo 6. Versículo 15 e versículo 16. E a gente encerra aqui para você ver o resultado desse trabalho. 15 e 16. Diz assim: acabou-se, pois, os muros aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Diga comigo assim, aos 52 dias, com Deus, foi o suficiente para reconstruir todos os muros de Jerusalém. Meu irmão, um pedreiro que é reconhecido na história, Neemias, como pedreiro de sucesso. Ele fez uma grande obra em 52 dias. Por quê? Porque Deus foi com ele, mas ele teve que fazer algo. Diga comigo, não dá ouvido para quem fica criticando, para quem fica zombando. Eu não vou dar ouvido para ninguém. Então vamos lá para a gente encerrar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-os todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Meu irmão, quando você está obedecendo a Deus, Deus vai lhe honrar. Amém, pessoal? Se levante, não fique inerte, não fica egoísta dizendo assim, está tudo bem comigo, está tudo bem com você, glorifique a Deus, mas olhe para os seus que estão caídos, olha para aquelas pessoas que o diabo está destruindo, compra a briga, fala, eu vou orar, eu vou lutar por essa pessoa, eu vou pagar o preço e vou ver ela transformada. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Eu vou dar o exemplo aqui da nossa irmã. A nossa irmã começou, eu sempre esqueço o nome da irmã, me perdoa. Isso, Cleus. Começou aqui sozinha, sempre convidava o filho para vir. Filho é o Felipe. Convidava, não vinha, né, irmã? Olha ali. Quanto tempo foi Felipe depois? Foi bastante, né? Bastante tempo. A senhora nem estava mais aqui, ele veio para a igreja. Aí um dia falou para a mãe dele que estava aqui. Amém, pessoal? Então Deus faz a obra, não desista, meu irmão. Se coloque ali naquela brecha. Você tem alguém que está perdido na sua casa, é seu filho, é o seu marido. Não olhe e despreze não, meu irmão, eu vou orar por ele. Ah, mas quanto mais eu oro, mais acontece coisa errada. Continua, meu irmão, o inimigo quer isso mesmo. Ele quer que você desanime. É teu filho, é teu esposo, é tua esposa, eu não sei o que é, mas não desista, meu irmão. Não diga assim, está tudo bem comigo, ele está passando por aquilo porque está fazendo coisa errada. Não, você coloca nessa brecha aí, pague o preço e veja Deus libertando essa pessoa. Quando você vê essa pessoa se rendendo a Jesus, vai ser glorioso. Você nem vai lembrar do tempo da luta. É tão gostoso ver Deus fazendo um milagre, que quando você vê o milagre, você esquece todo o tempo da luta. Amém? Vamos aplaudir o nosso Jesus bem forte? Nós vamos cantar uma canção. Vocês vão ligar aí? Rapidinho. Glória a Deus. Essa canção, projeta a letra aí, meu irmão. Essa canção tem tudo a ver com o que eu preguei agora. Como que é a letra? Quem me vê cantando não imagina. Eu não sei a letra. Eu só sei que na hora que você está cantando, eu canto junto. Amém? É isso aí. Quem me vê cantando pensa que todo o tempo foi só alegria. Não é assim, irmão? Mas Deus está com a gente. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé. Obrigado, Senhor.